gente, eu sou a Fátima Giovana, estudante do primeiro semestre de enfermagem na UVA, e eu vim falar um pouco sobre as glândulas salivares. Bom, as glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas, são consideradas anexos do sistema digestório e sua principal função é produzir e secretar saliva, que possui uma enzima responsável por facilitar o nosso processo digestivo do alimento, como também manter a lubrificação da nossa boca e da garganta e protegendo as mucosas que aqui se encontram. Existem várias glândulas salivares minúsculas com ductos que se abrem na cavidade bucal. Elas se encontram nas mucosas da bochecha, da língua, do céu da boca. Porém, a produção de saliva delas é muito baixa. E nessa saliva não vai ter a enzima, que é muito importante para o nosso processo digestivo. Porém, tem 3 pares importantes de glândulas que produzem uma maior quantidade e com a enzima. Essas glândulas são as glândulas parótida, sublinguar e submandibular. Deixa eu mostrar aqui. A glândula parótida, submandibular e a sublingual. A glândula parótida, ela está localizada à frente da orelha e atrás da mandíbula. Ela é a maior glândula salivar e ela lança a sua secreção na altura do segundo molar superior. A glândula submandibular, ela está localizada na parte posterior da boca, sendo protegida pela mandíbula, e ela lança a sua secreção por meio de ductos presentes na cavidade bucal que desembocam no assoalho da boca. A glândula sublinguar, elas se localizam na parte inferior, lateral à língua, e elas lançam a sua secreção na parte anterior à língua, também por meio de ductos que desembocam no assoalho da boca. Bom, as glândulas salivares, elas são compostas por pequenos grãos aglomerados chamados de ácidos. Desses ácidos, partem os ductos ramificados que liberam a saliva em vários pontos da nossa cavidade bucal. As glândulas salivares, elas são compostas pelos ácidos, pelos ductos excretores e pelo sistema tubular. Existem também 2 tipos de células secretoras, que são as células serosas e as mucosas. Eu vou abordar um pouco sobre elas, começando pela célula serosa. Bom, essa célula, ela é de formato piramidal, ela produz proteínas e glicoproteínas, ela tem atividade enzimática e antimicrobiana, e ela também secreta íons, água e glicoproteína. As glândulas parótidas, as que se encontram aqui à frente da orelha e atrás da mandíbula, que são a maior glândula salivar, elas são constituídas, em maior parte, por essas células serosas. As células mucosas geralmente têm um formato tubular e a sua grande característica é o seu grande acúmulo de muco. O seu principal produto é a mucina, e as glândulas submaxilares e sublinguais, elas são formadas tanto pelas células serosas quanto pelas mucosas. Vou abordar um pouco agora sobre algumas doenças das glândulas salivares, e a primeira delas é a cielodonite. Bom, a cielodonite, ela é caracterizada pela inflamação causada por algum vírus, alguma bactéria, ou até mesmo a obstrução dos ductos salivares, e causa grande desconforto ao paciente. Dentre eles tem a vermelhidão das mucosas, uma dor constante na boca e o inchaço aqui na lateral do rosto, embaixo aqui da língua, que é onde ficam as glândulas. Mas aqui, na glândula parótida, é a principal glândula atingida por essa doença. Em questão de tratamento, a cielodonite, ela normalmente desaparece sozinha, mas quando ela persiste, quando ela é constante, é necessário buscar uma ajuda médica, de um dentista, um clínico geral, onde ele vai passar algum tratamento para amenizar os sintomas. A próxima doença é a cielolitíase. Ela é mais conhecida também como o aparecimento de pedras no ductos salivares. Alguns sintomas dela é a questão também do inchaço, constante dor na região da boca, grande desconforto, boca seca. E o seu tratamento normalmente os médicos eles indicam que o paciente beba muita água em caso das pedras serem pequenas, e em caso delas serem grandes, eles realizam um pequeno procedimento cirúrgico. A outra doença que eu trouxe foi o câncer das glândulas salivares. Bom, o câncer das glândulas salivares ele é bem raro,
mas ele é totalmente tratável e curável quando ele é detectado precocemente. E a gente só consegue perceber ele com o surgimento dos sinais e sintomas. Dentre eles, tem os nódulos que aparecem no rosto, pescoço, na boca, dor ao mastigar, ao abrir a boca, dificuldade em se alimentar, dentre outros sintomas. Bom, o seu tratamento ele deve ser feito o mais rápido possível para que evite a metástase e que o quadro clínico do paciente se agrave também. Dentro do tratamento tem a cirurgia, né, que é a retirada das células tumorais e os tratamentos com radioterapia e quimioterapia. Uma curiosidade que eu trouxe também foi a questão da cachumba, doença bem conhecida. A cachumba ela atinge principalmente as glândulas salivares e alguns nervos, principalmente a glândula parótida, a maior glândula salivar, e os seus sintomas são cefaleia, dor de cabeça, né? Edema glandular, febre, anorexia, cansaço. E ela não tem um tratamento específico, é mais descanso, uma dieta leve, vários cuidados, porque ela é contagiosa também. E a gente toma até a vacina para prevenir que a gente possa contrair essa doença, que seria a tríplice viral. O fígado é considerado o segundo maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele. Ele também é considerado a maior glândula do corpo humano. Funciona tanto como uma glândula endócrina, liberando substâncias no sangue, como exócrina, liberando secreções para o meio externo. Ele está localizado na parte direita do abdômen e tem mais ou menos 1,5 kg. Ele é muito vascularizado e apresenta grande capacidade de regeneração. O fígado atua em diversas funções, porém na digestão é responsável pela produção da bile, que é armazenada na vesícula biliar e depois lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação das gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, auxiliando as enzimas na quebra de gorduras. Algumas funções gerais do fígado são produzir e atuar na manutenção das células sanguíneas, sintetizar as proteínas presentes no plasma sanguíneo, como a albumina, produzir precursores de plaquetas, produzir amônia, responsável pela quebra de aminoácidos na ureia e é responsável pela desintoxicação do organismo. Como podemos notar, o fígado apresenta um amplo campo de atuação. Visto isso, é necessário que, para o bom funcionamento do corpo, o fígado tem que estar saudável e realizando suas funções corretamente. Ele também é responsável pelo processamento e armazenamento de nutrientes. Através do intestino, o fígado recebe os nutrientes e armazena-os para que outros órgãos possam utilizá-los. Também é responsável pelo armazenamento de vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. E também é responsável pela quebra do glicogênio em várias moléculas de glicose. Quando os níveis de açúcar no sangue estão baixos, é quebrado em várias moléculas de glicose, que depois são liberadas na corrente sanguínea. Gente, bom dia. Eu me chamo Ana Lívia e eu vou dar continuidade à apresentação das meninas complementando, né? Vou falar um pouco sobre o pâncreas, já que o assunto é as glândulas anexas do sistema digestório. E eu espero que vocês entendam um pouco do que eu vou tentar repassar, tá? Porque óbvio que não vai ser tudo que eu aprendi, mas uma boa parte dela, né? Vamos lá. O pâncreas, ele é uma glândula anexa do sistema digestório e ele é um órgão alongado que pode ser dividido em 3 partes principais: a cabeça, o corpo e a cauda. Ele mede em torno de 15 a 25 centímetros e ele está localizado na cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, né? Atrás do estômago. Então é isso, então fica no quadrante, no segundo quadrante superior direito. O nosso abdômen ele é dividido em 4 quadrantes. A gente pega o abdômen,
faz um retângulo, faz uma linha na vertical, uma linha na horizontal, então fica os 4 quadrantes, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O fígado, ele fica entre o primeiro e o segundo, mas a sua maior parte ainda fica no quadrante superior, no segundo quadrante superior, né? E logo abaixo, né, do fígado a gente tem o estômago, e atrás do estômago fica localizado o pâncreas, né? Ele fica entre o baço e o duodeno, onde a sua cabeça, né? A cabeça ela fica bem na curvatura de C do duodeno, né? Que é a primeira porção do intestino delgado. Falando um pouco, né, sobre a função exócrina e endócrina do pâncreas, né? A função endócrina, ela é responsável pela produção de hormônios, a insulina e o glucagon, que é graças ao que? As ilhotas pancreáticas, que são células de tecido epiteliais simples, e elas se encontram em maior aglomeração no corpo e na cauda do pâncreas. No meio das ilhotas pancreáticas temos as células alfa e as células beta. As células alfa, elas são responsáveis, né, pelo glucagon, pela produção do glucagon, e as células beta são responsáveis pelo hormônio, né, da insulina. E os dois juntos, eles fazem o equilíbrio, né, do açúcar no sangue, da nossa glicemia. E o glucagon, ele é responsável por nos dar energia quando nos falta. Quando a gente passa muito tempo sem comer e o nosso organismo percebe que tem pouco açúcar no nosso sangue e a gente pode passar mal por isso, ele faz o quê? O pâncreas estimula o fígado a fazer a quebra de energia. Porque uma das funções do fígado é armazenar glicogênio, né? Armazenar energia em forma de glicogênio. Então, o pâncreas estimula a quebra desse glicogênio, né, para jogar na corrente sanguínea. Agora, a insulina, ela é responsável por controlar, né, a quantidade desse açúcar no sangue. Se tiver muito açúcar no sangue, o pâncreas vai jogar a insulina para reduzir, né, para baixar esse açúcar no sangue, né, para essas substâncias elas entrarem nas células sanguíneas. Essa glândula, né, que é o pâncreas, ela é revestida por uma fina camada de tecido conjuntivo frouxo e tem suas células epiteliais, porque toda glândula ela também tem um revestimento de tecido epitelial simples. Então, o pâncreas ele tem as suas células epiteliais, que são denominadas ilhotas pancreáticas e ácinos pancreáticos, que já eu vou falar um pouco sobre isso também, tá? O pâncreas, ele é uma glândula mista. O que seria uma glândula mista? Ele tanto libera secreções para fora do corpo, como para dentro do corpo. Como por exemplo, a gente tem a insulina e o glucagon, que são dois hormônios, né, que são produzidos pelo pâncreas e são jogados na corrente sanguínea. E a gente também tem como função exócrina a produção de enzimas e bicarbonato que ajudam na formação do suco pancreático, que o suco pancreático que vai interferir realmente, né, que vai ajudar realmente no processo digestivo. É o que realmente interessa nessa parte do pâncreas como glândula anexa. A quimiotripsina, ela é responsável pela quebra, né, das proteínas. A amilase, ela é responsável pela quebra dos carboidratos. A lipase, ela é responsável pela quebra dos lipídios e a nuclease é responsável pela quebra dos ácidos nucleicos, onde todas juntas, né, essa quebra, ela vai ser jogada, né, pelos ductos no intestino delgado, né, na primeira porção, para ser mais fácil para essas moléculas serem degradadas
em partículas menores para ser mais fácil o processo restante da digestão. Agora falando sobre a função exócrina do pâncreas, né? A função exócrina se dá graças ao aglomerado de células chamadas ácidos pancreáticos, que também são células de tecido epitelial. Como eu já falei, toda a glândula é revestida, né, por um tecido epitelial simples. Então, essa não seria diferente. Com função exócrina, o pâncreas ele produz enzimas e bicarbonato que juntos eles fazem, né, a produção do suco pancreático, né? Mas o que está relacionado diretamente à produção do suco pancreático também é o sistema nervoso central, porque quando o sistema nervoso central ele vê comida, ele capta a visão, ele sente o gosto da comida, ele sente o cheiro, né? Ele começa a produzir o suco pancreático. O suco pancreático ele é muito ácido. O pH dele está entre 7,8 a 8,2. Por isso que além de produzirem enzimas, o pâncreas ele também produz o bicarbonato, que é para proteger, né, o próprio pâncreas dessa acidez. E dentre as enzimas que o pâncreas tem, a gente tem a amilase, né, a lipase, a quimotripsina e as nucleases. Elas são responsáveis pela quebra, né, de proteínas, gorduras, ácidos nucleicos e carboidratos. Como eu já havia falado, né, quem são os produtores do suco pancreático são os ácidos pancreáticos. E essa excreção, né, ela é levada através dos ductos intercalares. Os ductos intercalares, eles são drenados pelo ducto pancreático, que ele vai percorrendo, né, da cauda do corpo à cauda, né, e pegando toda a secreção que o pâncreas produz. E os ductos intercalares, eles são drenados, né, pelos os ductos pancreáticos, que são levados, né, até o duodeno. No meio do caminho, eles se unem com o ducto da vesícula biliar e eles juntos eles formam a ampola hepatopancreática, que é levada até o duodeno e lá eles são despejado toda a sua secreção para fazer a quebra, né, de como já expliquei, a quebra dos nutrientes para facilitar o restante da digestão. Agora, só para fazer o desfecho, eu vou citar algumas doenças relacionadas ao mau funcionamento do pâncreas. Primeiramente, como função endócrina, né, o mau funcionamento dele resulta em uma doença que é chamada de diabetes. A diabetes mellitus 1 e a diabetes mellitus 2. A diabetes mellitus 1 é quando o pâncreas ele não consegue, né, fazer a produção de insulina, quando ele está impossibilitado de fazer essa produção. Então, o organismo ele fica desregulado, né? Isso acontece mais com crianças, na infância, e os seus sinais e sintomas são a ligúria, né, que é pouca urina, muita sede, perda de peso. Então, ela é fácil de ser detectada, diferentemente da diabetes mellitus tipo 2, que é quando, né, o pâncreas ele consegue, né, produzir, consegue fazer a sua função normal, só que a insulina ela perde a sua eficácia, ela perde a sua capacidade, entendeu? Ela perde a sua capacidade. E isso é a doença mais comum, né, no Brasil,
ela está mais relacionada à obesidade, ao sedentarismo e as suas complicações. E na verdade ela é uma doença silenciosa que você só vai procurar quando você começa a apresentar alguns sinais e sintomas, né? Ela já se manifesta nas suas complicações, que ela afeta na má cicatrização do corpo, de feridas, né? Uma ferida demora muito a ser cicatrizada, a urina muito doce, o que mais? Além da perca da sensibilidade, né? Você começa a não sentir mais o tato das coisas, não passa a não sentir o toque das pessoas, e em casos mais graves pode perder membros, né? Perna, braços, e pode causar até cegueira. Agora, relacionado ao pâncreas em função exócrina, a gente tem o que? A gente tem a insuficiência pancreática, né? A insuficiência pancreática, ela é causada quando o pâncreas ele perde, né, a capacidade de produção de enzimas. Isso causado pelo excesso, né, de alcoolismo, tabagismo. Então as células ácidos pancreáticas elas acabam morrendo, acabam virando fibra. Então elas perdem sua função. Então o indivíduo ele começa a apresentar gordura nas fezes, ele apresenta muita dor abdominal, apresenta perda de peso, diarreia e entre outros sintomas. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, do que eu tentei repassar. E tchau, tchau, até logo!